Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando a atividade. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2026. Está chegando aí praticamente o final do terceiro mês do ano, né? O tempo realmente marcha muito rápido. Dia 19 de março é um dia dedicado ao Dia do Diplomata. Aliás, vamos até falar sobre isso, né? Que nós estamos aí numa situação diplomática brasileira que acompanho, de certa maneira, a política também, além da economia, nunca tinha visto, né, passar uma situação como a diplomacia brasileira está passando em função das ações do nosso presidente da República atual. Também é o Dia Mundial do Artesão, do carpinteiro e marceneiro. Eu acho que, por exemplo, assim, carpinteiro, a gente sempre, nós homens, né, estamos aqui com o Eduardo Dornelles, obrigado pela tua presença aqui. Hoje é dia dos Dudu, obrigado. E por que é dia do Eduardo. Dudu? Eduardo. Sim, mas Dudu por quê? Porque é Dudu. Sim, Dudu sim, chama o dia de do Dudu por quê? Dia dos Dudu. Por quê? Porque somos dois Eduardos aqui, ele quis dizer, somos Dia dia do Dudu. Dia de estar aqui. É, de estar Eu aqui pensei os que fosse o Eduardos. Dia universal dos Dudu. É. Aí eu Podemos até criar, né? aí eu virei de gravata. Vamos criar, né? Pô, Então, olha aqui, ó, então é dia... Aí eu virei diferente. Né, nós homens, eu quando eu era guri, eu ajudava muito meu pai fazia casa, meu pai fazia 5 casas em Uruguaiana, e era militar e fazia casa, então a gente ajudava, então na carpintaria, todos nós, eu acho que de certa maneira, né, tivemos uma experiência, tu tivesse uma experiência de carpintaria? Eu gosto muito de lidar com madeira, é muito... Eu acho que nós homens sempre gostamos dessa terapêutico, coisa, né? terapêutico, né? É muito E tu, legal. Jaime? Nenhuma Cara, rico é isso aí, né? vocação. É rico, Nenhuma outra coisa, vocação para carpinteiro. Nem marceneiro, Nem marceneiro. nem artesão. Não sei nem qual é a diferença. Uma cadeira que estraga em entre o casa... carpinteiro e o marceneiro. Uma cadeira que estraga em casa, assim, não conserta? Aí eu chamo o carpinteiro Mas e o marceneiro. depois que eu descobri que a cola branca, cola escolar é a melhor cola para colar madeira, a minha filha tomou muito Não xingão na tem a escola menor porque não ideia. tinha mais a cola no estojo. Tu usava tudo, Eu usava né? tudo. Uma ressalva, não sei, mas invejo quem possa. Um quem grande possa carpinteiro e marceneiro. Então temos aqui o Eduardo Dornelles, né? Representando então esses Imagina. profissionais. Parabéns a esses profissionais aí e tal, né? Parabéns. Bom, nós vamos começar naturalmente o programa seguindo a tradição da atividade, que é falar sobre esporte, né? E depois nós vamos conversar sobre a questão da diplomacia, dia do diplomata é hoje. Bom, nós tivemos o jogo de ontem, Internacional e Santos. O Internacional acabou ganhando do Santos lá na Vila Belmiro, um placar, aliás, uma vitória que eu acho nem os colorados mais otimistas imaginavam que fosse acontecer, né? O Internacional está numa situação muito ruim, mas o Santos de ontem, com o Gabigol, com o Neymar, disse, poxa, se nós fizermos um time aqui na televisão, capaz de ganhar desses caras. O Eduardo na esquerda, o Jaime na ponta direita, eu de centroavante, metendo o ligou lá. Olha, mas nada para dessegurar o Internacional, que eu acho que vai se recuperar a partir dessa vitória. E o Grêmio contra o Vitória estão jogando nesse momento aqui no estádio, na Arena do Grêmio, né? Mas a vitória do Inter, o Jaime, foi uma vitória que eu acho que pode representar a recuperação do Internacional no campeonato, ou não? Eu sou gremista, como você já deve ter desconfiado, né? Mas Não eu não precisava, sequei. nem desconfiar, né? Ontem eu não sequei. Eu não sequei porque acho que não é honroso, né? Para um gaúcho ter um representante seu segurando a lanterna, né? E a vitória do Internacional se livrou desse vexame. Acho que foi uma vitória difícil de ser obtida, mas de qualquer maneira foi extremamente merecida, né? E principalmente porque revelou de parte do treinador uma estratégia que ninguém esperava. Ele deixou 3 titulares ali, indiscutíveis, fora e colocou gente nova e a sorte pelo menos mudou. Porque aquele gol foi um gol de sorte, merecido, mas de sorte. Mas quanto ao Santos, olha, por favor, o Ancelotti tem toda a razão em não convocar o Neymar. Ex-jogador. Ex-jogador. Nem seria tanto, o Silvio, por isso. É porque o futebol, quando tem num time, são 11, né? 10 jogando com a preocupação de servir a um deles, por melhor que seja, o conjunto perde, né? Um sozinho não vai ganhar. Agora, se 10 servir a esse um, e esse um estiver nas condições que o Neymar está presentemente, que é bastante inferior ao que já foi, esse é o resultado. Veja bem, no ataque do Santos nós tínhamos lá o Gabigol, que é um bom centroavante, já foi centroavante titular e goleador do Flamengo, né?
Só perdeu a posição depois, quando chegou alguém que o treinador gostava mais do que dele, né? O Rony, que era centroavante do Palmeiras, com o qual aconteceu o mesmo fenômeno, foi substituído e negociado depois pelo Abel, né? E, no entanto, o Santos é uma desorganização absoluta, não tem o menor senso coletivo. Eu nunca vi tanto balão. Olha, a última vez que eu vi uma pelada como essa, que eu assisti ontem à noite, inclusive de parte do Nacional, que ganhou o jogo, mereceu, mas o jogo foi fraquíssimo, era balão e balão. A última vez que eu vi tanto balão assim no jogo foi lá no pátio do Anchieta, na década de 50, né? A quarta A contra a terceira B. Eu vi lá em Torres, aquele negócio de balonismo. Pois é. Não tinha balão, né? Um jogo muito ruim, né? Um jogo ruim de ver, ainda bem que foi cedo, porque senão a gente ia dormir, né? Porque foi muito fraco. Mas como eu digo, embora gremista, eu gostei da vitória do Internacional, porque não é nada lisonjeiro para um gaúcho ver um representante seu segurando a lanterna. Nós não merecemos isso. Talvez o Internacional mereça, mas nós não. Eduardo Dornelles, esses 2-1 do Inter, tu achas que... Eu tenho essa impressão que pode dar uma alavancada no Internacional agora nos próximos jogos, né? Quer dizer, tu sabe muito bem, tu jogaste bola como a gente jogou bola, e que a questão anímica é muito importante no futebol. Eu acho muito legal que tu coloca histórias na minha vida aí que são muito bacanas. Eu desconfio, né, tia? Não, mas o Inter vai jogar agora contra a Chapecoense. Chapecoense, né? no Beira-Rio. Pois é, a Chapecoense empatou com o Grêmio. Ou o Grêmio empatou com a Chapecoense. Não é um time incrível, mas assim como o Grêmio, o Inter tem que cuidar para não tropeçar justamente nesses times que são menores, assim. Então, é esse tipo de ponto perdido no início do campeonato, assim, que vai fazer muita falta no final. É obviedade que eu estou falando, mas todo ano é a mesma coisa. É que nem criança na escola. Tira boa nota nas primeiras provas para não ter que correr que nem um maluco no final do ano para evitar a recuperação. Ano passado, o Colorado ficou na primeira divisão com as calças na mão. E esse ano, será que vai ser a mesma coisa, Silvio? Aí é que tá, não pode perder ponto com esses times assim agora, nesse momento. Eduardo Dornelles, eu acho que tu me deu a oportunidade de fazer um complemento em relação ao teu... Um acréscimo em relação ao teu comentário, que é o seguinte. Um dia desse, eu sempre defendi isso aqui, mas um dia desse eu vi o Juca Kfouri, é um comentarista aí nacional, ele defendendo a mesma tese que eu defendo. Por exemplo, falasse aí, o Jaime também falou na questão dos times menores, sem menosprezo, times menos tradicionais do Brasil, né, do ponto de vista do campeonato brasileiro. Então, com esses times, a dupla Grenal tem que ganhar, não pode dividir pontos com eles. Nós já temos que dividir pontos com os grandes, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Botafogo e tal. Agora, e aí esse rapaz estava fazendo uma pesquisa e se mostrou ali que o campeão brasileiro, ele sempre ganha maior número de pontos com os times menores. Ele divide com os maiores e ganha dos menores. Então, Chapecoense, esses outros times todos desse nível, nós não podemos dividir pontos com eles, nós temos que ganhar. E aí sim, nós vamos nos habilitar a disputar com os grandes clubes brasileiros, Rio, São Paulo, ser campeão ou não do Brasil. Vai ser muito interessante porque isso não acontece só com a dupla Grenal. Isso acontece com times grandes de outros estados também. Perdem pontos bobos. E eu não sei se isso é porque poupam jogadores ao excesso ou porque, sei lá, vão de salto alto e o outro time, porque é o jogo da vida, vai, mesmo que não seja, que não vale ali o final do campeonato, mas é o jogo da vida porque está disputando a câmera ali com o outro time que vai chamar público, né? Então o jogador quer se mostrar mais, sei lá, que nem o Monson, aquele que os jogadores ganhariam por êxito, né? Parece o contrato. Por então, eficiência, né? Queriam se mostrar mais. Talvez seja isso. E aí o time grande, com a camisa mais pesada, né? mais antiga, ou com mais títulos, vai naturalmente de salto alto, alguma coisa assim, e perde aquele ponto bobo. Ou de 3 pontos leva um só. Então, é uma coisa que precisa ser discutida. É mais psicologia que futebol, isso aí. É uma questão de estratégia, né? O Jaime Eduardo tem experiência como diretor de clube, do Grêmio, né? Sabe muito bem, né, o Jaime, que eu fui muito amigo de alguns treinadores de futebol e de juízes de futebol. E a gente conversa com esse pessoal, aí tu tem muito mais experiência que eu nisso, e muitas vezes tem algumas coisas aí que eles nos dizem
que realmente, muitas vezes, o jogador não percebe isso. Por exemplo, tu citaste a questão dos pequenos clubes, tipo Chapecoense Internacional. Ela só tem que ganhar do Chapecoense, sabe por quê? Os pontos que ele ganhar ali, ele pode não ganhar de um time grande. Então ele já pelo menos vai garantir aqueles pontos. Qual é a tua impressão? Na verdade, olhando assim superficialmente, no início do campeonato, os clubes não são muito diferentes uns dos outros, né? Não tem assim ninguém que diga, não, esse aqui, seja lá, mesmo que seja o Flamengo, o Palmeiras, né? Não tem assim grande diferença. Eles podem ser surpreendidos a qualquer momento. Isso eu acho que não é ruim, acho ao contrário, que é muito bom. Nós estamos aqui revelando o receio de jogar com a Chapecoense, como temos receio de jogar com Curitiba, que está surpreendendo. A grande surpresa até agora é o Curitiba. Quem é que esperava que o Curitiba fosse fazer o que está fazendo até agora? Está se destacando. O Mirassol, aquele que está surpreendendo negativamente. O Mirassol é organizado. Agora, o que se pode perceber e concluir é o seguinte: se em dado momento um clube mesmo pequeno apresenta a melhor organização, seja interna, seja no campo, esse aí certamente vai se destacar. Agora, grandes diferenças de qualidade entre todos, e eu estou incluindo aqui o Flamengo, estou incluindo o Palmeiras, estou incluindo o Botafogo, que aliás está, né, lá embaixo, surpreendentemente também, e agora tem que incluir o Curitiba. Quer dizer, isso é bom para o campeonato. Eu vejo muita gente reclamar dessa fase dos pontos corridos, desse sistema de pontos corridos, que aliás é da legislação, ninguém inventou isso aí, tem que ser pontos corridos, e reclamar e achar que o formulismo, aquele de 4 melhores jogarem entre si no final, a igualdade de condições, dava mais emoção. Acho que não dá. Acho que não dá, e os últimos campeonatos têm demonstrado que, no máximo com antecipação de uma rodada, a coisa se resolve. Geralmente se resolve na última, né? Tanto o campeão como o lanterna, como quem vai cair, como aconteceu no ano passado com o Internacional. Teve emoção o tempo todo. Então eu acho que grande diferença não há. Isso está longe de ser negativo, acho que é bastante positivo. Outro que está surpreendendo agora e que está tapando a boca de muita gente, talvez a minha também, é o Vasco com o Renato. O Renato virou ontem contra o Fluminense, né? Ganhou o jogo do Palmeiras, veja bem, com o Vasco. E o Vasco era estigmatizado até o ano passado como um clube em decadência, por razões internas, SAF, que não deu certo, etc. E, no entanto, está aí o Renato aí, mostrando a que veio. Não sei se por causa do Renato... O Renato é um grande motivador também, motivador. Né? É o cara que faz, né? O cara correr. Né? Eu vi um dia desses um ex-atleta do Grêmio, não vou lembrar o nome, mas um muito conhecido, bastante conhecido e credenciado a dizer o que disse, que o Renato não fazia treino tático nenhum. Fazia um rachão, cruzamento de bola e tal, mas ele tinha aquela coisa da emulação. Né? Ele ganhava o grupo e todos faziam força. E a gente sabe que no futebol, acima da técnica, que é indispensável, claro, está a disposição, a vontade de ganhar. Ontem eu assisti um jogo pela televisão, Palmeiras contra Botafogo, estava 2-0 para o Palmeiras, o Botafogo jogando com 10. Aí no segundo tempo o Botafogo entrou completamente transformado, com uma disposição absurda. Fez um gol, 2-1, o Palmeiras se encolheu e se leva mais 5 minutos e empatava o jogo. O que era aquilo? Era disposição. E é isso exatamente o Renato consegue Tem dar. muito isso no futebol, né? O que ele fez naquela Copa do Mundo entre interclubes ali, a última que teve, Copa do Mundo interclubes, não era? Campeonato Mundial interclubes. Campeonato Mundial de Clubes, de né? clubes, Pô, o time dele foi o que foi mais longe, né? É verdade. O Renato se consagrou também como treinador, né? Um cara hoje que pode não ter essa questão toda assim técnica, tática, não entender muito essa coisa e nem colocar em prática isso, até porque eu acho que ele acha muita frescura esse aí. Grande jogador que ele foi, né? Ele sabe que o jogador, é como disse o Jaime, né? O cara tem que ter motivação, tem que estar à disposição e, sobretudo, tem que estar com compromisso do jogo. Se não tem compromisso... Disposição ganha jogo. Ganha jogo. Olha aqui, ó. Assim como você ganha também quando escolhe Sucos Petri, né? A sua sede pede saúde, claro que pede o melhor. Sucos Petri. Pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. O esquema é todo ele com Sucos
Petri, que está sempre aqui na nossa bancada, sendo degustado aí pelos nossos apresentadores e participantes do Atividade. Olha aqui o Banrisul, você já ouviu falar esta expressão, quem converte não se diverte? Ou o IOF me quebrou? Pois é, na Banri Global Account, a gente simplifica. Taxa única, você fica com mais saldo na conversão da cotação comercial da moeda. São 5 moedas para você converter. Olha aqui, ó, dólar, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. A conta é sem tarifa de manutenção, que é importante isso, né? Use em viagens, compras internacionais e free shops. E controle tudo no app Banri Global Account. Simule, converta, acompanhe, é prático, transparente e direto ao ponto. Confira e converta. Abra sua conta agora no app Banrisul. Multimoedas de verdade para seu dia a dia global. Acompanhe aí. Rico baixo brilhou, rico baixo bombou, rico baixo facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, estamos aqui com nossa atividade nesta quinta-feira, 19 de março de 2026. Jaime Eduardo, nós estávamos aqui no intervalo falando a respeito dessa delação premiada, delação fatiada, enfim. Essa questão do Vorcaro aí, ela está trazendo muito assunto e, naturalmente, criando muita expectativa, né, em relação àquilo que poderá acontecer, porque mais de meia república está envolvida com esse negócio. Pois olha, a gente fala tanto em golpe, né? Golpe de 8 de janeiro, golpe. Eu acho que delação fatiada é golpe. Né? E vou tentar explicar por quê. Porque a delação premiada é um instituto jurídico, né, introduzido pela legislação para que alguém, o delator, possibilite a verificação de como funciona e quais são os atores numa organização criminosa. É uma coisa própria do crime, organização criminosa. Então, ao contrário do que as pessoas leigas, e não tem culpa disso, geralmente imaginam, a delação premiada é algo para favorecer o delator, e não é, ela favorece indiretamente. Mas a delação se presta a esclarecer como funcionava e quais os agentes que estavam envolvidos no crime de organização criminosa, os partícipes da organização criminosa, que esse é o alvo. E agora, quando nós ouvimos falar em delação dos poderes, do Poder Legislativo, de membros do Poder Legislativo, e certamente que há muitos deles envolvidos nesse escândalo, né, deixando de fora os eventuais participantes desse problema, dessa questão, desse crime, do judiciário, por exemplo, evidentemente que está a se preparar logo ali adiante uma nulidade. Porque seria o mesmo que substituir, vamos substituir essa palavra poupar ou evitar por salvar, levar a salvo, quer dizer, separar, né, no caso, seria acobertar. Esse é o termo. Quer dizer, se você tem, para delatar um determinado número de pessoas, componentes do Legislativo, eu estou dizendo isso porque isso aí foi noticiado. Isso aí foi noticiado. Se você tem para delatar apenas esse grupo, deixando o outro, evidentemente, você está preparando uma nulidade futura. E o que mais se vê atualmente nesses grandes processos envolvendo autoridades são nulidades, a começar pela própria Lava Jato. Agora, qual é a novidade disso aí? A novidade é que agora você percebe que advogados hábeis podem preparar nulidades futuras, porque é evidente o comprometimento do Vorcaro. É evidente, mas ele tem a chave do cofre. Quer dizer, no momento que ele se abrir, vai aparecer cobras e lagartos, quer dizer, todos estão envolvidos. Então, essa tal de delação fatiada, não só
não é previsível e prevista na legislação, como também ela não se coaduna com a finalidade do Instituto, que não é beneficiar a mim, quer dizer, eu vou fazer uma delação fatiada e vou ser beneficiado. Não, o objetivo não é esse. Essa delação parcial, ela não é delação, ela é acobertamento exatamente da organização criminosa que se quer desvendar. Eu soube que o ministro Mendonça já teria sido consultado a respeito disso e disse que, em absoluto, ou a delação é delação ou não é delação. Ou é se for completa ou não é parcial, completa. se for parcial, você já está adiantando que eu vou acusar determinados membros da organização e vou deixar de fora outro, quando a finalidade não é acusar, quem acusa é o Ministério Público, a finalidade é esclarecer. E nada mais obscuro do que numa organização criminosa que envolva membro do Poder Legislativo e membro do Poder Judiciário, por exemplo, não estou afirmando, digo por exemplo, quem disse que ia fazer fatiada foi o advogado dele, nada mais esperar que essa delação não se preste para nada. E ele chegou a falar, o advogado dele? Falou, isso aí foi noticiado. Agora eu recém vi um comentário aqui de que o Mendonça teria sido consultado a respeito disso e disse que em absoluto, ou faz delação ou não faz delação. Quer dizer, a delação não existe para favorecer a quem faz a delação, ao delator. O delator apenas esclarece aquilo que ele conhece a respeito da organização criminosa, de que faz parte, seja ele o chefe da organização ou não, para que o crime e a organização criminosa se desvende e não se revele como um benefício que ele está procurando. O benefício é consequência, quer dizer, se ele delatar, ele terá um benefício, redução da pena, transformação da pena de privativa de liberdade por outra pena que não seja privativa de liberdade, e etc. Mas delação fatiada sugere duas coisas: acobertamento de uma parte, né, e de outra parte o desvirtuamento completo do Instituto, ensejando futuramente uma nulidade. Outra coisa, estão preparando também, eu nunca vi isso, por isso que eu desconfio que haja um certo concerto de vontades aí para logo adiante anular o processo, ou pelo menos isso dará ensejo à anulação, que a delação, que pela lei pode ser feita tanto pela polícia como pelo Ministério Público, excepcionalmente seja feita ao mesmo tempo pelos dois. Ora, por favor, quem investiga é geralmente a polícia, quem denuncia é o Ministério Público. A lei permite que qualquer um faça. Agora, os dois fazerem ao mesmo tempo vai, no mínimo, condicionar a atuação do Ministério Público nisso aí. Por quê? Porque é sabido que existe certa participação ou certa convivência do Procurador-Geral, convivência pessoal, não estou fazendo nenhuma acusação, eles se conhecem, né? Eles estiveram juntos em Londres, por exemplo, naquela famosa tarde de uísques lá em 2024, sim. Naquele encontro que estava ele, estava o delegado superintendente da Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, né? O Domingues, né? Não sei o nome dele. O Rodrigues. Né? Estavam todos lá, quer dizer, cria-se umas inovações que certamente poderão, no mínimo, suscitar o levantamento de nulidades futuras, quando o normal seria levar a coisa da maneira como a lei estabelece. Aliás, essa questão do Vorcaro aí, ela me faz suscitar uma coisa que é uma questão muito mais ampla. O Brasil é conhecido como um país que não dá certo pelos altos níveis de corrupção sistêmica que temos no Brasil. Eu vi hoje o Alexandre Garcia, meu colega, começamos a trabalhar juntos no Jornal do Brasil. O Alexandre Garcia disse uma coisa hoje muito importante e muito pontual, que essa questão que tu falaste aí com relação ao ministro André Mendonça e a questão da delação se acobertar nomes e tal, o Alexandre Garcia disse que o grande problema é que, na questão do Vorcaro, está implicado o centro do poder, não só no STF. E o problema, segundo o Alexandre Garcia hoje, é o seguinte: ele quer fazer a delação, mas quer encobrir, quer denunciar apenas um membro da Suprema Corte, que é, no caso, o Toffoli, e quer acobertar o outro,
E esse outro... Se imagina, segundo, que seja... O Alexandre Garcia disse isso aí hoje. E o outro seria o Alexandre Moraes. Então, é o Alexandre de Garcia que falou isso aí hoje. Então, ele é um cara que merece toda a nossa confiança. Então, ele diz que o Toffoli seria, por certo, seria referenciado em relação a isso, e ele acobertaria o outro que seria, segundo o Alexandre Garcia, o Alexandre de Moraes. Essa é a grande questão, né? Pega os poderosos agora. Eu não sabia que ele tinha falado Falou hoje. Nesse acobertamento, mas de qualquer maneira, né, fica mais sério ainda se ele fizer esse tipo de seleção. Porque se sabe que preservar né? o presidente Fachin chegou lá cheio de boa vontade, falou naquele código de ética, imaginando que seria recebido muito bem, com aplauso por seus pares, de surpresa ou não, né? Praticamente todos rejeitaram o tal código de ética e, para complicar ainda mais, modelo alemão. Né? Virou chacota, inclusive, quer dizer, muito menos modelo alemão. O modelo alemão é outra coisa, lá eles têm regras próprias. Por que modelo alemão? Seria severo, e aquilo ali foi esquecido. Então, o ministro Fachin chegou com toda aquela disposição e agora o grande problema é exatamente o Toffoli, né, que foi afastado da relatoria, né, e que continuou naquela lá reunião, lá, portas fechadas. E seria para o Supremo como instituição, acho que todos já perceberam isso, seria para o Supremo como instituição um alívio se eles pudessem entregar, né, o Toffoli como um cordeiro ao sacrifício dos deuses, né, para aplacar a ira do popular, né? Usando aquela imagem bíblica, né? O cordeiro que foi oferecido em sacrifício para aplacar a ira dos deuses. É verdade. Só um pouquinho. E o Moraes ficaria. Acontece que o Moraes tem aquele contrato de 129 milhões que evidencia... 129 milhões, é isso? É, 129 milhões. Que evidencia o quê? Evidencia que ele tinha tanta aproximação com o Vorcaro, nessa questão do contrato, como o Toffoli na questão do tal resort em Indaiá. Uhum. E aí, Eduardo Dornelles? Eu não me surpreendo com mais nada, não, porque... Não é de surpreender mesmo, né? Nós tivemos em 2014 um impeachment de uma presidente e quem presidiu aquela sessão foi o ministro Lewandowski, que depois saiu do STF e se tornou ministro da Justiça. Quando estourou a questão do Master, ele saiu também do Ministério da Justiça. Mas a presidente, ao ser impedida, ela foi mantido os direitos dela de se eleger. Isso é um absurdo, porque inerente condição sine qua non do impedimento é não poder se eleger por 8 anos. Acho que 8 anos, não? 8 anos. 8 anos. Então... Pena acessória. Já tem um precedente de Frankenstein aqui. Quando tem decisões políticas no STF, o modus operandi é o mesmo. Não é de se surpreender que, para este caso agora também, dessa delação, ou possível delação desse rapaz, o Daniel Vorcaro, também se queira fazer assim, não, vamos fazer um ajeitadinho aqui. Vamos fazer que, para este ministro, que já está aparentemente pelo noticiário de hoje, já existe até uma articulação interna para que ele se ausente momentaneamente do STF ou até entregue sua cadeira, o ministro Dias Toffoli, para que seja preservado o outro ministro. Contudo, como já foi dito aqui, existem muitas situações. Uma delas é daquele jornalista lá, acho que do Pará, se eu não me engano, que estava, não, da onde? Do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Maranhão, que estava investigando o uso dos carros pela família do ministro Dino e está em tese perseguindo o ministro Dino. Mas nunca vi um jornalista perseguir uma autoridade.
O jornalista persegue a notícia, a informação. E a autoridade, por ser autoridade, ela é passível de ser fiscalizada pela população e É o pelo Luiz jornalista. Pablo. Ponto. Luiz Pablo. Ponto. Luiz Pablo. Luiz Pablo. Ponto. Mas o que acontece agora? O ministro, que aparentemente está ali como objeto de preservação, é justamente o ministro que está indo atrás, por suas decisões, desse rapaz jornalista, que está afirmando que esse jornalista está perseguindo o colega dele, que é o ministro Flávio Dino, por ter utilizado indevidamente carros oficiais. Então eu não me surpreendo com nada aqui no Brasil. Não sei como isso vai acontecer. O próprio Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, até vou aproveitar o gancho aqui, deu uma decisão recente dele de que agora juízes não serão mais compulsoriamente aposentados em caso de má conduta. Mas tem uma pegadinha aí. A pegadinha é a seguinte: antes o CNJ identificava a falha do juiz, fazia um procedimento interno e, se condenado o juiz, se realmente verificada a falha, ele era aposentado pelo CNJ. O ministro Flávio Dino, e aí a parte correta da decisão dele, disse: a partir da reforma da Previdência, não se pode aposentar alguém se não em função da idade ou em função de contribuição. Não se pode aposentar como pena alguém. É inconstitucional e, de fato, parece ser mesmo. Ocorre que a pegadinha está atrás disso. Todo mundo aplaudiu, que maravilha, realmente. Então o juiz agora não vai ser aposentado. O juiz vai perder o cargo. Pô, que interessante, bacana. Só que o processo agora virou outra situação. Então, a situação é a seguinte: o juiz vai poder ter o processo vai correr no STF, vai ter direito de defesa. Agora saiu uma liminar para um juiz que tinha sido aposentado compulsoriamente pelo CNJ. Se eu não me engano, foi o próprio Flávio Dino que concedeu uma liminar para que ele retome suas atividades. Mas já foi definido que ele teve uma má conduta. Mas agora não, agora o procedimento não é esse, foi inconstitucional, então agora volta. Todos os prazos, ficam não sei quantos meses, anos no gabinete para ser julgado, enquanto isso o juiz com má conduta vai continuar julgando. E quem vai julgar ele? O STF desses contratos, o STF desse impeachment que não é impeachment, o STF dessas situações todas que a gente vê. Será que foi bom mesmo essa decisão que a gente aplaudiu inicialmente, de que o juiz agora não vai ser aposentado compulsoriamente, mas vai perder o cargo? Será que vai perder o cargo? Será que isso vai acontecer? Era ruim aposentar compulsoriamente, pagar salário para vencimentos para um juiz mesmo que proporcionais, que teve uma má conduta? Sim, é horrível, mas era rápido, ele saía de cena rapidamente porque o CNJ assim determinava. Agora o STF vai ter a mesma velocidade? Ou vai ter o mesmo resultado? Não sabemos. Então, essas coisas que acontecem no Brasil, desde ali do impeachment, um pouco antes, mas desde o impeachment para cá, está saltando aos olhos que já não se pode surpreender mais ninguém. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre a greve dos caminhoneiros, que está para se decidir aí, a coisa ainda não está bem muito clara a respeito, né? Embora nós saibamos, né, que existem razões para isso. Se nós pegar todas as greves de caminhoneiros que houve no Brasil, de tempos para cá, todas elas foram ocasionadas por insatisfação por causa de preço, de frete, essas coisas todas, que isso depende muito das questões governamentais. Agora eu ouvi, por exemplo, agora o Palácio do Planalto dizer que esse é um movimento bolsonarista, né? Quando é contra eles, tem que botar o Bolsonaro no meio. Impressionante isso. Vamos desgrudar do Bolsonaro. O Bolsonaro está lá, coitado, né? Não sei se vai para casa, não vai para casa e tal. Uma questão humanitária aí que, aliás, a Organização Mundial da Saúde deveria intervir aqui no Brasil. Porque isso é um caso mundial de crime humanitário. A questão do Bolsonaro que está acontecendo hoje no Brasil é crime humanitário mundial. Mas como é de direita, como é conservador, não é? Imagina se fosse do outro lado. Se o atual presidente estivesse na situação do Bolsonaro. O mundo todo estaria envolvido nisso e tal. Enfim, esse é o mundo, né, que nós temos aí. Vamos fazer então um rápido intervalo, lembrando aqui para vocês, né, do Allgeier, o novo empreendimento da Allgeier Incorporações.
Eduardo Donelli, fica ali o Vila Portal. Maravilhoso. Tu passaste lá, né? Sensacional. Maravilhoso. É um condomínio exclusivo que o Jaime Eduardo também conhece, no coração da Zona Sul. Olha que são 18 casas. Assista essa mensagem, não precisa falar mais nada aí, porque realmente é um empreendimento extraordinário da Algair Incorporações. Vá lá, conheça, porque realmente é encantador. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Come disso. Muito bem, ó, daqui a pouco muita gente já jantou, outros estão preparando o jantar, mas olha aqui, ó, Di Paolo. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências, são diferentes coisas, né? Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados do Brasil. E quase, olha aqui, ó, 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. Veja bem, o Di Paolo agora conta com uma unidade na mais charmosa, a mais apreciada praia do Rio Grande do Sul, que é a Praia de Torres. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Meus amigos, aniversário de Porto Alegre, 254 anos de Porto Alegre, e claro, o Grupo Zafari sempre nesses momentos está homenageando a nossa cidade, a nossa capital. Eu sou do interior do estado, sou de Uruguaiana, vim para cá em 67, com 16 anos de idade, adoro, amo Porto Alegre, claro, não desgosto da minha cidade. Agora, Porto Alegre, nós que viemos do interior, nós amamos essa cidade aqui, que vimos crescer, vimos se desenvolver, e hoje Porto Alegre é uma das capitais mais importantes e mais charmosas do Brasil. Vamos ver agora então a homenagem do Grupo Zafari a esses 254 anos da nossa capital, Porto Alegre. Zafari, economizar é comprar bem. Eu vi esta cidade nascer. Vi suas primeiras casas surgirem. Vi igrejas e praças tomando forma. Suas primeiras escolas, seus teatros e seus poetas. Vi e custei a crer no que via. Palmeiras sobre uma ponte. Eu vi cada transformação dessa cidade, dia após dia, ano após ano. Quando me olhas, vejo nos teus olhos o quanto amas essa cidade. E todo o fim de tarde eu me despeço feliz, porque quando nascer de novo, vou te ver mais uma vez. Estamos aí com nossa atividade nesta quinta-feira, 19 de março. Tem vários assuntos aí, naturalmente, né? Mas uma das coisas que eu, como jornalista, tenho que trazer aqui para os nossos colegas também debaterem é aquilo que eu raramente vejo jornais nacionais, seja da televisão, os jornais mesmo impressos, né? Hoje é difícil ver jornal impresso. O único jornal que eu vejo impresso aqui em Porto Alegre é o Jornal do Comércio. É verdade. Eu trabalhei, tinha uma coluna lá, eu e o José Silva, o titular aqui do programa, durante 20 anos. E o Jornal do Comércio, eu uso um jornal aí que hoje continua com aquela fidelidade, um jornal muito conceituado aqui no Rio Grande do Sul. E é o único jornal que eu vejo impresso. Os outros nem sei se existem mais, né? Quer dizer, porque a coisa mudou muito, é uma coisa inadmissível, a gente nem imaginava que pudesse mudar. Mas, Jaime Eduardo, o que eu tenho conseguido acompanhar aí é uma mudança de posicionamento da grande mídia em relação ao que está acontecendo no Brasil, sobretudo a partir do centro da Suprema Corte Brasileira. A grande mídia, que até então vinha, de certa maneira, deixando as coisas andarem, muitas vezes favorecendo aqui, aliviando dali e tal, agora está sentindo o drama porque também está começando a chegar nela. É aquela história, pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Até pelas vezes que eu falo nele aqui, vocês já desconfiaram que o meu filósofo preferido não é nem o Platão, nem o Aristóteles, que eu respeito muito como os pais da filosofia, mas é o Milor Fernandes, né? Porque o Milor, além de ter uma filosofia assim mais acessível aos mortais, ele faz a gente rir, né? Então ele dizia o seguinte, imprensa é oposição, o resto é secos e molhados. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, se a imprensa é subsidiada, né, ela vai falar, não estou falando todas, eu estou falando grande parte, ela vai falar bem. Agora, se a coisa começa a mudar, ela começa a perder a audiência, começa a perder ouvintes, aos poucos as coisas vão se acomodando, né? E por isso que se explica essa mudança de posicionamento. Não vou citar nomes, porque você sabe, já estão mudando de posição e sendo mais fiéis àquilo que dizia o Milor, né? Quer dizer, a imprensa é oposição, está ali para bater, para criticar, até para melhorar. Claro. Porque é com a crítica, apontando as soluções, as saídas, que se constrói, né? A democracia que foi salva aqui pelo nosso Mister Democracia, muito salva, o Alexandre de Moraes, né? E hoje, inclusive, agora à tarde, eu estava assistindo televisão em casa, antes de vir para cá, e vi pela primeira vez o ministro Gilmar Mendes se emocionar, chorar, interromper o discurso de saudação ao ministro Alexandre de Moraes, que está completando 8 anos no Supremo Tribunal Federal e que foi, segundo ele, o homem responsável pelo Estado democrático de direito que nós temos. E linkando esse assunto, assim, sem qualquer cinismo, evidentemente, com aquele famoso jantar lá em Londres, né? Em que eles tomaram uma garrafa de uísque Macallan. Eu nem sabia que existia. Vocês já tomaram esse uísque? Não. O Eduardo talvez, sim. E eu vi o preço do uísque, $6.784. Quer dizer, esse uísque custa R$3 milhões, né? Eu não sei como é que ele é transportado. Eu sei $6.000 o quê? A dose? Não sei se a dose, está ali a garrafa de uísque, está o preço. Eu estou acreditando na notícia. Mas o preço é de $6.000? Não, $6.000 saiu a brincadeira toda, com o pessoal todo. 6 mil só? 6 mil dólares, R$3 milhões. Né? E quando eu vejo aquilo ali e verifico, eu não sabia que aquilo tinha sido em $600 mil, então. O quê? Não, não é 6 mil dólares, é 600 mil dólares. 6.774, eu tenho até os números. Sim, mas é 6 mil dólares dá... Isso não vira 3 milhões de reais. 6 mil dólares 3 milhões e 600. Não, não pode ser. Não, a festa. Tá, a festa saiu de 3... Está fazendo uma confusão, você falou em 6 mil dólares, 3 milhões. 6 mil dólares dá 30 mil e poucos. Cada dólar é 5 Então são 600 mil reais, né? Dólares. Que seja, mas é um bom preço, né? Eu me enganei. Sim, agora sim, claro. Me atrapalhei. A aritmética não, é que eu não estava entendendo. A aritmética nunca foi meu forte. 6 mil dólares dá 30 mil e poucos. A gente manda para o contador, né? Manda para o contador. Mas eu quis fazer uma analogia, né, com o contrato que ele... Claro. Que eu fiquei imaginando que estando ele presente lá com todas aquelas autoridades, o superintendente da Polícia Federal, o Dias Toffoli, o Gonet, meu chefe Gonet. Sim, estava junto. Eu imaginei que aquele contrato desse, quem sabe, para pagar a conta, mas não, quem pagou foi o Vorcaro. Foi o Vorcaro. E o que mais, incomoda, desculpa interromper, mas é que me incomoda, um parênteses, o que mais incomoda é que enquanto eles estavam nesse momento, nesse rendezvous, né? Ali. Em francês seria um encontro. É um encontro em francês, rendezvous. Né? Regado ao uísque caro, os velhinhos do aposentado estavam sendo descontados indevidamente. Pessoas tinham sido presas por aquela arapuca formada pelo Exército, naqueles ônibus no 8 de janeiro, que foram penalizados e punidas em penas que não foram individualizadas, e eles estavam, fecha parênteses, estavam lá festejando com uísque caro. Não, e olha aqui, falando sério,
Tá falando sério, mas Sim. as pessoas às vezes não entendem qual é o link que existe entre a questão do INSS e a questão do Vorcaro, do Banco Master, né? É que o dinheiro, né, que era subtraído das contas dos velhinhos, entre aspas, né, do INSS, esse dinheiro, né, era lavado no Banco Master. Sim. Quer dizer, o Banco Master servia para lavagem de dinheiro. Por isso que existe essa preocupação do presidente do INSS em ouvir pessoas envolvidas nessa questão do Banco Master. Inclusive a dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nós estávamos falando de futebol há pouco, que foi correndo lá no Supremo para conseguir um habeas para não precisar depor lá na comissão do INSS. Do Congresso, Sim. do INSS. Mista. Comissão mista. É. Né? De modo que essas coisas todas estão linkadas, mas a grande expectativa é essa, é a delação, né? Que se espera que não seja fatiada como um bolo, que seja inteiro, né? E para ela sirva para esclarecer os fatos, Aliás, tem outra delação. Sirva para punir os responsáveis e especialmente sirva para trazer de volta o respeito às instituições, especialmente do Supremo, que está altamente comprometido. E para surpresa de 0 pessoas, hoje, na CPI, o presidente da CPI anunciou que a empresa de telefonia confirmou que o telefone para o qual o Vorcaro mandou a mensagem É da Suprema Corte. quando foi preso, questionando se conseguiu bloquear, é do STF. É um dos telefones, do número do Eu disse STF. que o bode expiatório vai ser o Toffoli. E os outros vão ficar. Mas eu acho que a coisa vai respingar no outro também. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de Olina. A Olina, essência de vida. Aliás, o Eduardo aqui, o Eduardo Ornelis, é um camarada que gosta muito de uma comidinha e tal. Agora estava falando aqui já na janta. também gosto. Mas eu tendo o caso dele que falou agora que tem um jantar, a esposa está preparando um jantar maravilhoso e tal. Alguma coisa vai acontecer. Estava dando a entender que eu sou mais velho que ele, não posso jantar, tenho que tomar café à noite. Dele, agora eu vou com Máximo ele. às 5. Mas o Eduardo é um camarada meio gulão, e por isso que eu conheço. Então, por isso é que eu estou fazendo o comercial da Olina e citando o Eduardo, porque é um caso que o Eduardo sempre sai daqui com uma Olina para casa, porque realmente ele é um cara meio guloso, então para se precaver nele. Exatamente. Não tem problema nenhum. Então, olha aqui, ó. Olina Essência de Vida é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por excessos alimentares. Está tudo aí. Laboratório UESP, há mais de 100 anos, laboratório que é aqui de Canoas. E funciona, é impressionante. Funciona. Olina E realmente. Funciona, é Tiro muito e bom. queda, como diz, né? Tiro e queda, é bom. verdade. E olha aqui, ó, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas, de voo saindo aqui direto do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Muito bem, ó. 11 horas de viagem até Lisboa, tá sensacional. Olha aqui, ó, o início do ano é o momento de colocar os planos em movimento. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Esse é um grande segredo, fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Na Sicredi Origens você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos como renda fixa, fundo de investimentos e previdência e, naturalmente, né, um lembrete e um alerta. Comece o ano fazendo o seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Jaime Eduardo Machado, nós sabemos que uma greve de caminhoneiros, tivemos já experiências aí no passado recente, ela traz preocupações, traz questões de mobilização nacional, porque, enfim, mexe com a população toda, né, em todos os lugares do Brasil. O país é um país continental,
E o transporte rodoviário ainda é responsável por mais de 70% do transporte de alimentos no país. Talvez até um pouquinho mais, mas em média 70% a 75%. E isso está preocupando não só a população, né, gente, mas também o governo está muito preocupado que isso aí vai trazer prejuízo para o governo também. E ela tem motivação qual? É a questão do frete, é a questão do diesel, né, dos combustíveis. Não é política a motivação? Não é política. Então é justo. Agora, sabe como é que se resolve isso? Com a Bolsa Caminhoneiro. O governo já prometeu a Bolsa Caminhoneiro. E não cumpriu, né? Não sei se não cumpriu, mas eu acho que já politizou o movimento, né? No momento que você promete Bolsa Caminhoneiro, a Bolsa, você sabe, do governo, quando parte do governo, sabe qual é o objetivo, né? É ganhar voto. É que o caminhoneiro não quer Bolsa. Se sabe, não, tudo bem, mas se sabe que a classe dos caminhoneiros, pelo menos na última eleição e na última campanha eleitoral, foi maciçamente favorável ao Bolsonaro. Isso aí se sabe. Não sei nem exatamente qual a razão. Assim como os motoqueiros, né, os taxistas, todos eles. Você entra num táxi hoje em dia, você vê que é isso aí. Agora, essa questão do diesel, realmente, isso não é culpa do governo, né? O governo, inclusive, quis colocar a questão do ICMS nos estados, os governos dos estados não toparam, né? E acho até que com razão, né? De qualquer maneira, nós estamos no impasse aí. Eu acho que essa greve até pode se materializar, mas seria extremamente danosa para todos. Agora, o que não pode, o que eu não concordo com relação à greve é quando ela é politizada. Se eles estão com dificuldade, se eles vão pagar mais, se o transportador vai pagar mais e, consequentemente, eu acho que ela é justa, né? Agora, se ela for politizada da forma como parece que está sendo, eu não concordo. Agora, na verdade, né, Gemé, essa questão de politizar a greve é uma questão muito... a greve já é uma questão política, eu digo política no sentido partidário. A greve é uma questão política da categoria, sim. dos caminhoneiros. Agora, na verdade, é o seguinte, tanto o governo quanto a oposição é que politizam a greve para jogar um contra o outro, essa é a questão. E, sobretudo, o governo que não aceita que os caminhoneiros tenham a sua decisão de fazer a greve por razões econômicas, né? Todas as greves que eu tenho acompanhado são por razões econômicas. Os caminhoneiros, se é uma categoria que ela é, de certa maneira, ela votou maciçamente no Bolsonaro porque o Bolsonaro aliviou muito os caminhoneiros e o transporte público, de modo geral, pela redução de impostos. Ele eximiu os caminhoneiros, eximiu muitas categorias profissionais de pagamento de impostos também. Então, isto foi uma gratidão deles com o Bolsonaro. Mas, o Eduardo Dornelles, essa greve, na tua concepção, porque nós estamos hoje, desta hora aqui, nós não sabemos qual é a extensão dessa greve. Ela está começando, vai se acentuar a partir de amanhã, sexta-feira, enfim. Mas essa greve, na tua concepção? Hoje o ministro Renan Filho se pronunciou dizendo que o governo vai tratar a questão do frete como trata a questão das dívidas dos devedores contumazes tributários. Vai impedir o dono da empresa, né, a empresa que contrata o frete, de contratar novos fretes, é isso gradativo e vai ter alguns critérios, mas de contratar novos, assim como as empresas que devem sempre e são devedores contumazes do fisco, ficam com o CNPJ trancado e não podem operar. É assim que o governo vai jogar um contra o outro, porque vai dizer para o caminhoneiro, está querendo dizer para o caminhoneiro, olha, você não está recebendo a tabela do frete, o que eu acho horrível ter tabela de frete, porque isso só significa que o Brasil tem piso, tudo é piso. Ninguém fala em máximo no Brasil. Máximo, nem quando se arrecada, né, máximo. É tudo piso. O Brasil trabalha por pelo menos, é tudo pelo menos. Dali, é piso salarial, é piso disso, assim, ó, isso dá um nojo, isso é uma mentalidade muito escassa, mas ok. Aí o ministro Renan Filho falou, o empresário que não cumpriu o frete não vai poder contratar novos fretes se for constatado que ele faz assim sistematicamente, assim como o devedor contumaz do fisco. Ok, mas o empresário que tem a sua transportadora
está sendo achacado por impostos pelo mesmo governo que está tentando jogar o motorista contra ele. E isso o governo não fala. O governo não diz isso, só diz, coitado do motorista, que o bobalhão do empresário, o mau caráter do empresário. Sim, mas o mesmo governo, está lá no empresário, apertando o máximo que dá o parafuso do ar e da gasolina ali, e tá engasgando a coisa, não está dando certo, ele está afogando o mercado. Mas aí o próprio governo quer sair de limpinho, quer sair de bonzinho, e está colocando a culpa na tal da tabela do frete. Isso não existe. Nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos o caminhoneiro lá é ovacionado. Tem um caminhão que é uma casa ambulante. Por que aqui não tem? Porque tem o limite de tamanho do caminhão. Pô, imagina o caminhoneiro ser valorizado com um caminhão com uma cabine maior, com um motorhome ali no seu veículo de trabalho. Mas não, no Brasil é tudo pelo menos. Tabelinha daqui, tabelinha dali. É tudo regulamentado, né? Regulamentar por favor. tudo, né? Regulamenta tudo. Aí querem jogar agora, para evitar a tal da essa manifestação, da paralisação, a greve, querem jogar um contra o outro, que é o que esse governo faz de melhor, né? Dividir a sociedade. Faz de melhor, claro. Jaime Eduardo, 30 segundos para o final do programa, daqui a pouco, então, a tua mensagem final. Não, isso é sobre a greve, né? A greve hoje, atualmente, é um direito, ela está regulamentada, né? No regime militar existia um tipo penal, crime, delito de greve, não podia fazer greve por motivo nenhum. Nesse caso dos caminhoneiros, a gente vê aí que há razões que justificam que ela se efetive uma pena, porque a população acaba sofrendo. Mas essa greve parece que vai ser diferente, né? Os germânicos não vão interromper estradas, naturalmente, claro, vai ter a questão do desabastecimento. Me preocupa mais ainda essa greve que está havendo na Polícia Federal. São 12 estados que já têm greve da Polícia Federal. Hoje eu vi o superintendente da Polícia Federal dizendo uma coisa que me chamou a atenção. Perguntaram para ele, como é que você está achando agora a condução dos trabalhos da questão do Banco Master com o novo ministro? Ele disse, está bem mais tranquilo. Perfeito. Está bem mais respeitada a polícia do que estava antes. Jaime, muito obrigado pela tua presença aqui. Eduardo Donelli, muito obrigado também. Eu que agradeço. A você, telespectador. Lembrando, né, fica aí que vem aí o comentário do nosso amigo Alexandre Garcia. Voltamos amanhã. Até lá.